As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News, com Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde, está no ar o Vida News desta quarta-feira. Hoje é dia 10 de abril de 2013, dia da engenharia e também dia do engenheiro do Exército. E acompanhe a partir de agora os assuntos que serão destaque hoje aqui no Vida News, começando por Pontal do Paraná, José Augusto Rodrigues. Manchetes do dia. Teve de tudo na sessão de ontem da Câmara Municipal de Pontal do Paraná, menos as promulgações das leis anunciadas. A Câmara baixou o valor das diárias civis dos vereadores em 50% e a Prefeitura aumentou em 100%. Como é que é, José Augusto? A Câmara baixou seus gastos com diárias em 50% e a Prefeitura, através do prefeito Edgar Rossi, aumentou as suas diárias em 100%? Ele não está na contramão da história? Na contramão de tudo aquilo que se tem que fazer numa administração, ou seja, enxugar gastos? Tem muita coisa por aí. E a gente vai conversar sobre esse assunto também aqui hoje no Vida News com o atual secretário municipal de Meio Ambiente, lá de Pontal do Paraná, o Ricardo Aguiar. Tem coisas que até Deus duvida. Você vai saber ainda hoje aqui, depois, no nosso giro de reportagem com José Augusto Rodrigues. E já estão aqui em Curitiba os presos pela operação da Polícia Federal que investigava falsificação, pirataria mesmo, na região de Londrina, no norte aqui do Paraná. O delegado de Apucarana, Valdir Abraão, e 2 investigadores da Polícia Civil foram transferidos ontem à noite aqui para Curitiba. As investigações do GAECO apontam que os policiais estabeleceram um sistema de cobrança mensal de propina de empresas fabricantes de produtos falsificados. Em troca, a polícia não fazia fiscalização e deixava o caminho livre para os que faziam pirataria. Olha a vergonha. A polícia novamente envolvida, segundo as investigações do GAECO, com o crime no Paraná. 3:08, vamos agora às informações, o destaque de Glauco Silveira. O programa do governo federal chega a Campo Largo. E você vai saber daqui a pouquinho qual foi o programa do governo federal. E o Ministério Público aqui do Paraná está investigando a denúncia de que uma professora da Escola Municipal Presidente Vargas, de 2 vizinhos aqui no sudoeste do Paraná, teria colado fita adesiva na boca de um aluno de 8 anos, como forma de castigá-lo por estar fazendo bagunça em sala de aula. Por causa do episódio que ocorreu durante uma aula de artes, a professora foi demitida das 2 escolas em que trabalhava. O que você tá rindo, Léo? Me conte, boa tarde. Daí parou, né? Que é isso? Aliás, não te dei boa tarde hoje. Boa tarde. Perdeu o controle a professora, né? Que é Bom, isso? Eu fico imaginando como ela tinha pulso firme em sala de aula. Ou não, né? Chegou, não, mas teve que chegar, ironia fina. Teve que chegar a esse nível, né, de situação aí impensada. Mas se isso fosse há 20 anos atrás, por exemplo, não seria nada. Era até normal, né? Mas hoje em dia... Eu tinha uma professora que fazia orelha de burro pra gente. Quem fizesse alguma coisa errada, ela botava orelha na galera. Ela cortava assim. Isso seria bullying hoje em dia, não. Dos sérios. Hoje em dia era prisão pra professor. Mais ou menos. Mas tem aluno também que não vale nada, né? Vamos falar sério. Tem sim, mas uma criança de 8 anos, se fosse adolescente, você até poderia entender que ele deveria ter feito algo muito grave. Mas uma criança de 8 anos, por favor. Muito cedo. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu. Léo, tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Apesar Desculpa, não te dei hoje boa tarde. Que coisa essa professora, hein? Nossa, eu tenho um filho exatamente nessa idade. Eu ia ficar indignado. Não, eu também. Eu tenho uma filha de 7 anos. Nossa, eu acho que eu estaria no mesmo instante que eu soubesse na escola pedindo providências. Fez bem a escola em afastar a professora. Foi um belo exemplo, um belo gesto da escola. Sem dúvida nenhuma. Vamos agora a Brasília. Carlos Nascimento, é com você. Decisão do Tribunal Superior Eleitoral tira uma vaga da bancada federal do estado do Paraná. Gente, e de novo, um bate-boca entre vereadores interrompeu a sessão de hoje na Câmara Municipal de Curitiba. Se eu perguntar pra você quem foi, Léo, você adivinha? Quem? Me conta quem? Você sabe, vai, chuta. Vai dizer que é o Galdino. Ah, bingo! Foi o professor Galdino. Poxa, nós temos que trazer ele aqui. Vamos trazer, sim? Não dá pra trazer ele aqui? Com certeza, aliás, o Ciro já tá em contato com a assessoria, Tem que pagar cachê pra ele vir ou ele vem sem pagar cachê? Vem porque eu estudei com ele adora a mídia dele. Como é que é? A assessora de imprensa do Galdino, a Karen, estudou comigo na faculdade. Então,
só trazer ele aqui que vai ser muito divertido. Vai ser engraçado. Ainda bem que aqui tem câmera, né? Se ele cair, dá pra fazer o replay do tira-teima. Vai até pro CQC. Por um atraso de 10 minutos na sessão, o vereador professor Galdino, que é do PSDB, pediu a palavra e, revoltado, reclamou dos atrasos registrados nas últimas sessões. Por conta da manifestação dele, o vereador Pedro Paulo, do PT, se levantou e pediu para que o colega se acalmasse. Galdino não gostou da advertência verbal e deu início a uma discussão em alta voz em frente a dezenas de alunos que assistiam à sessão plenária de hoje de manhã. Professor, né? Já deve estar acostumado com atraso, assim, de aluno, das pessoas Bom, chegando e vamos tarde, ser sinceros, ele sabia que isso ia dar mídia, né? Opa, ô louco. Vamos ser sinceros. Vamos agora até Londrina, o destaque agora é de Ciro Novaes. Pela Vida News, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes. Luciana Pombo e grande equipe de Vida News. Hoje o nosso tema será redução da maioridade penal. E um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Federal em um apartamento aqui no bairro do Bigorrilho, em Curitiba, ontem à noite. A operação fez parte da investigação de supostas adoções internacionais ilegais que teriam ocorrido no Paraná, tema, inclusive, dessa semana, de uma conversa que a gente teve aqui com o Fernando Francischini, que é deputado federal e é vice-presidente da CPI do tráfico de pessoas. Essa CPI já foi instaurada na Câmara Federal e deverá vir para o Paraná ainda este mês. E o prefeito de Paranaguá, sempre ele, Mário Roque, do PMDB, ao que parece, começa a viver, viu, seu inferno astral. Pelo menos foi o que nos passou Stalin, que não pôde participar hoje, mas nos passou as informações todas para que a gente trouxesse aqui para os nossos ouvintes. O Ministério Público começou a investigá-lo por nepotismo. Ele estaria empregando diversos parentes na prefeitura, filhos, netos, sobrinhos e até a nora. Não tem uma pra nós, hein? Pegar uma moleza, hein? Não, você é parente dele? Não, podia arrumar uma pra Luciana, outra pro Ciro, outra pra mim. Não dá? Não tem uma vaga aí? Eu falei nepotismo. Na comunicação aí, né? No molinho, assim. Aliás, eu acho que ele tá precisando não só de uma comunicação, mas de todo um conselho político pra dizer pra ele não fazer essas coisas. Não tem uma moleza dessa pra nós? Pega bem, prefeito. Ele é um político experiente, né, pra fazer numa dessas. Não é a primeira vez que ele é prefeito de Paranaguá. Exatamente. Foi eleito com bastante risco de não ser lá no litoral paranaense, em Paranaguá. Portanto, é bom que faça as coisas certinhas, né? Se quiser ser reeleito. Afinal de contas, todo prefeito tenta a reeleição. É ou não é? Sem dúvida. Vamos agora pro esporte. Manchete de Ciro Júnior. Paraná Clube já está em São Paulo. Concentração total para a estreia na Copa do Brasil. E hoje você vai ter abalo com uma informação com relação ao Clube Atlético Paranaense. Informação que eu gostaria até de não saber, mas ela veio a público e é triste. Daqui a pouquinho você vai ter os detalhes. Mas você fique tranquila que tem muita revelação do Atlético Paranaense que ninguém sabe também, né? É verdade. Na verdade, o Atlético está escondido. É um mistério. É a política do ninguém diz nada. Que política mais absurda. Bom. O povo quer saber. A blindagem total, não só do time, que até essa a gente entende, mas do próprio clube. O que não dá para entender porque os torcedores, em geral, querem saber do seu clube. É impossível que isso continue. E aconteceu, agora há pouco, o Tribunal de Contas mandou pra gente a informação, uma cautelar está suspendendo nomeações num concurso da Prefeitura aqui de Cerro Azul. Entre as irregularidades apontadas pela diretoria jurídica do Tribunal de Contas do Estado estão indícios de afronta à Constituição, às leis de licitação e também do orçamento público. E a Justiça Eleitoral cassou ontem o diploma do prefeito eleito de Vaiporã, Luiz Carlos Gil, do PMDB, decretando ao mesmo tempo a ineligibilidade dele pelo prazo de 8 anos. A cassação teria sido por abuso do poder econômico, que, segundo a juíza Juliana Trigo de Araújo, se caracteriza pelo gasto anormal do candidato e a influência indevida de gastos na vontade do eleitor. Agora, cá entre nós, muita gente precisaria ser caçada, viu? Não só o prefeito eleito de Vaiporã, conheço muitos candidatos a prefeito que gastaram muito, rios de dinheiro, e inclusive vereadores eleitos. Presta bastante atenção, Ministério Público, porque se vocês quiserem, promotores, vocês terão muito trabalho em todo o Paraná. E quem não foi eleito também, né? Também, tem um aí que levou grana de tudo quanto é lado, milhões foi jogado aí pela janela, e o principal, né, deixou uma cidade aí bastante endividada, né, deixou uma dívida longa aí. Astronômica? Uma longa dívida.
E a DENARC, a Divisão Estadual de Narcóticos, apresentou hoje um suspeito de tráfico de drogas que transportava 250 quilos de maconha de Guaíra ao Almirante Tamandaré, no município da Grande Curitiba. Cleoni Ribeiro da Silva, de 35 anos, foi autuado por tráfico de drogas. Vamos ver quanto tempo vai ficar preso o nosso amigo aí, né? Vai ficar Pois é, uma tráfico semana, é crime hediondo. 2. Espero que não saia, que não se estabeleça nenhuma fiança, porque crime hediondo não dá fiança, gente. E morreu o ex-secretário antidrogas aqui de Curitiba, o Hamilton Klein. Em uma nota publicada na página do Facebook dele, os filhos informaram que a morte foi provocada por câncer. 3h16, essas e outras informações você acompanha a partir de agora aqui no Vida News, que está no ar. Vida News. Tempo e temperatura. As áreas de instabilidade já enfraquecidas ainda atuam sobre o sul do país, o que traz uma quarta-feira com variação de nebulosidade, períodos de sol e expectativa de chuva em forma de pancadas. São chuvas irregulares e, no geral, de baixo volume acumulado, mesmo assim devem atingir grande parte do estado do Paraná. Na metade oeste, as temperaturas oscilam por volta dos 26 a 27 graus. Na faixa norte, podemos ter até 28 graus de máxima, na região central 25 graus e na faixa leste, temperatura que não passa dos 21 a 22 graus na capital. A quinta-feira ainda tem o efeito dessas áreas de instabilidade e, portanto, chuva alternada com períodos de sol e tempo abafado. Já a partir da sexta-feira, a chuva aumenta de intensidade à medida que uma nova frente fria avança pelo estado paranaense. Entre a sexta-feira e o sábado, há previsão de elevados volumes de chuva e risco para temporais no estado. Previsão do tempo, uma parceria Agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Vida News. Trânsito. Por causa das obras da rodoferroviária, o setor interestadual está bloqueado para a circulação de veículos após a trincheira sob a Urbis. Apenas táxis, motos e veículos credenciados estão liberados. Já o estacionamento está funcionando normalmente. Agentes da CETRAN estão orientando o tráfego ali naquela região. E para a construção de um viaduto, a Avenida Comendador Franco está parcialmente bloqueada no cruzamento com a Rua Coronel Francisco Heráclito dos Santos, ali no Guabirutuba. Já a Rua Coronel Francisco Heráclito dos Santos está bloqueada entre as ruas Durval de Moraes e Ana Berta Roscamp. Placas de sinalização orientam o trânsito, principalmente em horários de pico. O trânsito fica muito lento por ali, portanto, bastante atenção você que passa por esta região. 3h16. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa, em Londrina, Silvio Nami Júnior em Maringá e Adalberto Mendes da Silva, em Cascavel, estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3h19. Vida News. Ouvinte Vida. E hoje nós estamos perguntando para você, ouvinte da Rádio Vida, do Vida News, você é a favor da redução da maioridade penal? Até apostando nessa crônica que você vai ouvir hoje com o Ciro Novaes, direto de Londrina. Você é a favor? Por que você é a favor? Participe com a gente através do telefone 3029-9290, pelo Facebook na página do Vida News 92,9 FM ou no Twitter na minha página pessoal, @LucianaPombo. Pode participar, dar a sua resposta, que a gente tenta registrar no ar aqui o máximo de respostas possíveis. Léo, você é a favor da maioridade penal? Eu sou a favor de uma reforma ampla no nosso Código Penal brasileiro. Não adianta fazer só isso, que vai enxugar gelo. A mesma impunidade que tem para os maiores de 18 virão para os menores de 18, de 16, 17, 14, enfim. A gente precisa, na verdade, de uma reforma geral no Código Penal que faça com que as pessoas que pratiquem crimes graves, crimes hediondos, não sejam presas hoje e soltas amanhã. A gente precisa de uma reforma geral. Aí tem que ver a questão carcerária, como está essa questão carcerária, a qualidade da prisão, o que esses caras ficam fazendo dentro da cadeia, né? Porque eles ficam lá contando prego.
E aí eles têm tempo para arquitetar contra quem está aqui fora. Então tem uma reforma geral a acontecer. Sou a favor sim de que tenha uma redução na maioridade penal para 14 anos, porque a pessoa já sabe muito bem o que é matar alguém a partir dessa idade, antes até, mas eu concordo que isso seja feito com uma reforma geral. Só isso não resolve nada. Ciro Júnior, você é a favor da maioridade penal? Sou a favor, sim, baixar para 16 anos, que com 16 anos pode votar, pode eleger o presidente do nosso país e não pode ser preso por causa de seus atos. O cara pode matar, infelizmente, se pode matar, pode ser preso também. Vamos nos mirar nos países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, por exemplo, né? Sem dúvida. Existe a violência, existe a criminalidade, mas em escala menor. Bom, você também pode participar, você pode responder com a gente. Você é a favor da redução da maioridade penal? Não esqueça, pelo Facebook, pelo Twitter ou então pelo nosso telefone 3029-9290. Eu vou ler só aqui algumas participações já. O Ronaldo Brunoli diz o seguinte: sim, pois com 14 ou 16 anos você pode ser pai ou mãe. Que maior responsabilidade do que essa? Pergunta ele. Alex Neto diz: não adianta a redução da maioridade penal se não existir um sistema eficiente de recuperação e de reintegração social. A Marilza Machado Guarani diz: sim, sou a favor. O Bernardo Fernandes diz: claro que sim, acima de 15 anos tinha que pegar cadeia, diz ele. E o Ivânio Leal diz que ele também é a favor e gostaria que a redução fosse para 14 anos. São algumas das participações que nós temos até agora. Ciro, por favor. Mas aquilo que o Léo falou é muito válido. Hoje as cadeias, o sistema prisional do Brasil já está lotado. Onde que vão colocar mais essas novas que, com baixando ali a idade, e aumentar muito a população carcerária? A gente tem que pensar em tudo. Na realidade, eu sou contra a redução da maioridade penal, absolutamente contra, porque eu acredito que ainda é um adolescente e que ele precisa ser tratado e não punido. No entanto, hoje, da forma como está, nós não temos esse tratamento eficiente, os educandários não tratam e os adolescentes acabam saindo dali ainda piores. No entanto, todo o sistema, na realidade, precisa ser reformulado, precisa ser mudado. Tem que ter um critério, Lu. Um cara que tem 14, 15 anos, convive no meio da violência, no meio do tráfico, por exemplo, vai lá de arma em punho e mata uma pessoa. Na minha opinião, não existe a mesma cura para um cara que pegou, com a mesma idade, pegou e assaltou lá um supermercado com uma faca na mão e roubou um pacote de bolacha. Como diz a nossa entrevistada de ontem, eu não vou bater boca com você, mas eu acredito que os pais deveriam ser punidos por mas ele. Aí já vem todo um problema. E a gente vai entrar numa discussão gigante, bem grande, né? gigante, exatamente por conta disso. Porque realmente o problema dessa criança, desse adolescente é social, que vai começar desde o início, com a falta de educação. Começa dentro de casa. Com o problema de educação familiar e que depois também acaba não indo para os bancos escolares. É uma grande engrenagem. E o culpado de tudo não somos nós, é o governo. É o governo, como sempre, o governo, infelizmente. 3h23, 3h23, pode participar com a gente. Afinal, aqui o espaço é democrático. Vida News. Entrevista. Tem um vozeirão, né? SOS Mata Atlântica, o Paraná está se engajando nessa nova ideia e todos os municípios paranaenses vão ter que apresentar um projeto. Aqui ao meu lado, o secretário de Meio Ambiente do Paraná, novamente secretário, Luiz Eduardo Scheida. Boa tarde, Scheida. Boa tarde, Luciana. Um grande prazer estar aqui com você e, de fato, nessa nova empreitada, embora há 30 dias no cargo apenas, mas já estamos trazendo algumas novidades para o Paraná. O que é exatamente o SOS Mata Atlântica? Bem, o SOS Mata Atlântica é uma ONG, uma entidade, talvez uma das mais respeitadas do Brasil, porque trabalha nos últimos 30 anos com a recuperação desse grande bioma que é a Mata Atlântica. Aliás, o Paraná é favorecido ao extremo. Exatamente. Talvez o único estado do país onde o estado inteirinho está imerso nesse bioma Mata Atlântica. Ou seja, dos 399 municípios paranaenses, nenhum deixa de estar dentro da Mata Atlântica. Então, para nós, é muito importante sintonizar as nossas atividades estaduais de meio ambiente com uma entidade de reconhecimento internacional que também pode nos ajudar com metodologias, com resultados, com experiências na conservação, na promoção desta Mata Atlântica, porque fazendo isso nós estaremos
promovendo a saúde, a qualidade de vida do cidadão que mora em qualquer município do estado. E os municípios, eles serão obrigados a apresentar um projeto, a se engajar realmente na luta da preservação da Mata Atlântica? Na verdade, nós estamos fazendo primeiro um estudo para apresentarmos ao governador e em seguida ao povo do Paraná, mas o governador preliminarmente já se entusiasmou com a ideia, para que nós tenhamos em cada município paranaense, respeitando a autonomia administrativa de cada um, o desejo e os compromissos de cada prefeito, de cada vereador, mas que nós tenhamos um plano de conservação ambiental. Isso posto significando tratar o lixo de maneira correta, fazer com que as matas ciliares dos seus rios na zona rural e zona urbana sejam preservadas e recuperadas, as nascentes possam ser recuperadas. Todas essas ações que são pertinentes à promoção da qualidade de vida, esses municípios deverão fazer os seus planos, porque ao fazê-los e aplicá-los, nós estaremos no conjunto fazendo um grande mutirão para preservar a Mata Atlântica. É aquela velha história que perguntaram um dia para Napoleão Bonaparte quanto tempo ele levaria para varrer Paris, e ele falou 15 minutos. Mas como 15 minutos? Ele falou, olha, se cada um varrer a frente da sua casa, varreremos Paris em 15 minutos. A mesma coisa, se cada município fizer esse dever de casa, nós, quem sabe, conseguiremos em tempo recorde fazer um grande mutirão para preservar o nosso bioma da Mata Atlântica, que, como volto a dizer, o nosso Paraná como um todo é parte integrante dela, portanto, temos que fazer essa tarefa. O senhor falou sobre a tarefa de casa de cada município. Já há muito tempo se fala em aterros sanitários e se tem projetos de aterros sanitários. No entanto, os municípios não fizeram a tarefa de casa e grande parte ainda tem lixões a céu aberto, aquele absurdo todo que a gente imagina que em tempos de hoje não seria mais possível que existisse. Como trabalhar realmente os municípios para que se engajem nessa luta? Luciana, hoje nós temos 2 grandes parceiros para isso. O primeiro é uma lei federal que obriga os municípios a resolverem essa parada até o final do ano que vem. Na verdade, até agosto de 2014 não pode mais haver lixões no Brasil. É claro que lei é lei, nós sabemos como é que é, mas veja, é um grande aliado, porque eu vou pegar no pé dos prefeitos e vou fazer com que isso aconteça. O segundo grande aliado é a informação que as pessoas já dispõem hoje, seja através de programas como o seu aqui, que informam as pessoas de maneira absolutamente boa, adequada, correta, quais são os prós e os contras de não tratar bem o meio ambiente, seja porque a pessoa já ouviu falar que o mosquito pode sentar no lixão e voar 10 quilômetros e com a patinha suja, dali a pouco sentar na boca de um bebê que dorme inocentemente no berço, dali a um dia é diarreia, vômito, febre na criança, ou seja, muita gente vai parar no hospital porque sem saber tem um lixão próximo, né? O próximo que eu digo, às vezes a 10 quilômetros, a pessoa nem sabe que o lixão está lá. Enfim, as informações e mais a legislação são grandes aliados. Some-se a isso a vontade do governador Beto Richa e o meu desejo de acabar com os lixões, vai ser difícil ou nós não acabarmos com isso num tempo recorde. É uma parada que eu digo a você que vou enfrentar e tenho certeza que vamos vencer. O senhor falou que vem sim em agosto do ano que vem o prazo, que o senhor vai pegar firme aí no pé dos prefeitos. Agora, se a gente for olhar para o litoral paranaense, por exemplo, eu dou o exemplo do litoral porque a gente tem muitos correspondentes lá e muitos ouvintes também, a gente vai ver que a maioria ou tem lixão a céu aberto ou tem aterro sanitário que já virou lixão, é verdade. Caso de Pontal. Como fazer realmente para que os prefeitos se engajem também nessa briga e que o povo cobre, que o povo reclame? Luciana, primeiro de tudo, nós já temos um acúmulo grande técnico na Secretaria de Meio Ambiente, o que envolve o IAP, o Instituto das Águas, o Instituto de Terras. Esse acúmulo de conhecimento, através dos nossos técnicos, me permite dizer aqui a você, embora eu volte a dizer seja secretário há 30 dias apenas, mas já me permite falar que nós vamos trabalhar com os consórcios municipais. Não tem mais essa história de cada município do Paraná fazer o seu aterro. Isso assim, já deu errado no passado.
porque muitos municípios, e a maioria são municípios pequenos, com um pequeno orçamento, não tem dinheiro para tocar um aterro sanitário como mandam as normas de saúde e meio ambiente. Então nós vamos consorciar. Cada 5, 10, 15 municípios reunidos farão um aterro sanitário que será administrado por um desses municípios, mas com todo o aporte de recursos do Estado e do governo federal. E fiscalização também, porque já ocorreram muitos Exatamente. casos de desvio de verbas. Exatamente. Por isso, Luciana, eu estou convidando para essa tarefa ninguém mais, ninguém menos do que o Ministério Público do Paraná e o Tribunal de Contas. Ambos, junto com a Secretaria, junto com o IAP, haverão de garantir a transparência necessária, a aplicação dos recursos de modo correto. É dinheiro no lixo, de fato, mas é para funcionar o aterro. E vamos fazer com que o próprio governo federal, através da FUNASA, do Ministério do Meio Ambiente, que nós já estamos em contato, tragam recursos para cá, porque tem. O que falta muitas vezes são projetos. Nossos técnicos elaborarão os projetos, já estão trabalhando nisso, com o concurso de tantas forças positivas, remando numa só direção, eu tenho certeza que nós vamos vencer esse desafio. Essa, pelo menos, é a minha grande esperança. 2 perguntas para a gente finalizar. A primeira com relação às licenças ambientais no litoral paranaense para as grandes empresas que querem se instalar, principalmente em Pontal do Paraná. Como é que está a situação, Sheila? Bem, se nós formos falar em empresas, nós primeiro temos que definir o zoneamento ecológico e econômico da área. Aliás, o zoneamento ecológico ali já está numa discussão antiga, muito antiga, com a própria Secretaria Municipal. Aliás, eu diria que desde a época em que eu fui secretário, há 10 anos atrás, nós começamos isso. Mas agora, Luciana, já estamos ultimando os preparativos para podermos encaminhar ao governador uma proposta para que ele faça o decreto fazendo o zoneamento ecológico e econômico do litoral. Isso não significa do resto do Paraná, que é um outro desafio, mas ali, principalmente aliás, no nosso litoral, mas principalmente dessa região, que muito possivelmente se transformará num grande polo de desenvolvimento, que é Pontal do Paraná. Isso, pré-sal e tudo mais. Exatamente. E nós temos ali possivelmente um porto privado, um porto público, um outro porto público. Temos várias empresas se instalando, mas teremos mais do que isso um grande condomínio industrial. Mas é preciso respeitar o ambiente, então nós temos áreas de preservação integral ali, e nós temos também a cidade de Pontal, que cresce, tem os seus, os seus moradores, as suas residências e as suas atividades. Tudo isso nós estamos considerando. Nesta última terça-feira pela manhã, nós conversamos muito com o governador e vários outros secretários, e eu fiquei de dar ao governador o zoneamento ecológico e econômico completo, que foi intensamente trabalhado por vários técnicos comandados pelo Instituto de Terras do Paraná, o nosso Instituto de Terras e Cartografia e Geociências, darmos até o próximo dia 25. Então nós temos aí uns 15 dias para ultimarmos os preparativos e entregarmos a proposta ao governador. Eu vou pedir até que o senhor me avise depois e a assessoria de imprensa também nos avise com sobre certeza, os resultados. Com certeza. A última pergunta... Agora, diria para você, me desculpe, nós estamos fazendo de modo que a proposta original que eu recebi quando entrei na secretaria, nós acrescentemos a ela 30% a mais de área de preservação só em Pontal do Paraná. Ou seja, fizemos uma readequação, um reestudo, e é isso que eu quero definir com os técnicos, para que aumentemos em mais, na verdade, de 30% das áreas preservadas nesta nova proposta de zoneamento de 30 dias para cá. E é isso que me entusiasma e acho que o Paraná ganha sem perder o seu potencial econômico. Para finalizar, então, uma perguntinha mais descontraída. 30 dias que o senhor está na Secretaria de Meio Ambiente, o senhor acreditava que voltaria para a Secretaria, ainda mais no governo Beto Richa? Não acreditava. Realmente. E, aliás, um agradecimento muito grande a ele pela confiança, a toda a equipe. Eu tenho certeza absoluta que, da minha parte, tudo que eu puder fazer
na experiência que nós já tivemos, os êxitos, os fracassos que a gente, na vida, a gente sempre carrega, porque não é feita a vida apenas de vitórias e conquistas, mas eu acho que a gente consegue contribuir para essa fase do governo e desembaraçando questões fundamentais. Luciano, você me pergunta dos investimentos privados lá, eu te lembraria no litoral ainda da ferrovia que virá, da própria hidrovia com a drenagem dos canais do DNOS, né, para instalação das marinas. O Paraná tem um desafio porque o nosso IAP não tem nenhuma experiência em licitação de marinas. Nós vamos ter que compor um grupo que estude isso, porque é uma realidade. O pessoal quer comprar barco, compra, tem todo o direito de fazer isso, mas tem que ter lugar para pôr. E o mar já está pequeno para isso, a nossa costa. Nós precisamos fazer licenciamentos, possivelmente dentro do canal, que deverá ser dragado, as próprias rodovias ali naquele local. Portanto, é um desafio muito grande de nós tentarmos crescer economicamente sem prejudicar o ambiente natural, que ali é exuberante, maravilhoso e que todo o Paraná deve se orgulhar de ter. Secretário Luiz Eduardo Scheida, foi um prazer recebê-lo aqui. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, parabéns pelo programa, um forte abraço e um bom trabalho, Luciano. Até mais. Vida News. 3h36, 3h36, uma excelente entrevista então do secretário de Estado de Meio Ambiente, Luiz Eduardo Scheida, dando vários pontos positivos aí pra gente. Uma coisa importante que ele falou é que dinheiro, né, Léo, existe dinheiro dentro do governo do Estado para o lixo, dinheiro para ser investido no lixão, mas não é para você colocar no lixo não, é para você acabar com o lixão e fazer um aterro sanitário. Mas o que está faltando, segundo ele, são os projetos dos prefeitos municipais. Ou seja, está na hora dos prefeitos acordarem. Já passou da hora, gente. Existem esses projetos de aterro sanitário há muito tempo e até agora nada. O Scheida disse que até agosto é o prazo. E ele não quer saber, vai pegar no pé dos prefeitos. Uma hora a natureza vai cobrar, né? E não precisa ser qualquer coisa meia boca. Tem que ser algo sério, né? Algo que seja feito com planejamento ambiental, feito por quem conhece, né? Não por qualquer um. Senão a gente vê essas tragédias ambientais acontecendo, e são coisas que acontecem silenciosamente, né? São lençóis freáticos que são infectados, solo infectado que compromete plantações, compromete a camada de ozônio, o ar que a gente respira. Como ele falou ali, citou a história da mosca também. Então, são coisas que têm que ser bem planejadas. 3h38. Agora há pouco a gente deu a informação aqui do secretário municipal antidrogas de Curitiba, o Hamilton José Klein, que morreu na noite de ontem, vítima de câncer de pulmão. Ele era policial federal aposentado e esteve à frente da Secretaria Antidrogas de Curitiba entre dezembro de 2010 e dezembro de 2012, a convite do ex-prefeito Luciano Dutti, do PSB. E você me falava que ele veio aqui algumas vezes, né, Léo? Veio uma vez no ano passado aqui, a gente fez uma entrevista de uns 40 minutos mais ou menos com ele, um cara muito gente boa, conversou conosco sobre o tema, né, as drogas, a secretaria que ele defendia, falou das ações da Prefeitura de Curitiba na época para conter aí o avanço do tráfico de drogas, e conversamos sobre segurança pública em geral. Ele também contou uma história muito legal, que ele trabalhou no Rio de Janeiro, trabalhou lá pelo pessoal, pelo povo do Rio de Janeiro também, pelo povo do Brasil, que isso é de interesse de segurança nacional. E nesse ano de 2012 foi capturado um grande traficante. Eu infelizmente tentei aqui encontrar o nome desse traficante, mas era um dos barões do tráfico no Rio de Janeiro, e ele fez todo o trabalho de investigação, trabalhou arduamente para poder realizar a prisão desse traficante, um grande traficante no Brasil. E eu infelizmente não me recordo quem foi o traficante preso, mas ele teve essa participação e aconteceu na semana que ele veio aqui. Então ele falou que estava comemorando o trabalho realizado. Fica aqui o abraço para a família Klein e um abraço também fraterno aí pro Hamilton, que foi um cara muito gente boa, muito importante pra gente aqui, e realizava um trabalho fantástico, que é o trabalho de combate a esse mundo das drogas. Bom, e o Rogério Franzini, músico, ele até fez uma ironia fina com relação a isso. Ele disse que o delegado deve ter morrido vítima da droga do cigarro. Foi um câncer pulmonar, infelizmente, acabou vitimando ele, e a gente pede para quem fuma, para os amigos que fumam, para as pessoas que estão ouvindo nesse momento,
abandone esse vício porque você está aí investindo na sua morte, né? A longo prazo você vai pagando essa prestação aí que uma hora vai ser cobrada de uma vez só o montante geral. Então, pare de fumar, pare de beber, tente se afastar. O cara que cuidava aí do departamento antidrogas acabou sendo morto por uma droga, infelizmente. É como o Alborguete também, uma pessoa que combatia as drogas e acabou morrendo por conta do cigarro, do câncer pulmonar. Muito triste isso, infelizmente. 3h40, 3h40. Crônicas. Cada dia vemos aumentar os crimes cometidos por menores de 18 anos, com notícias de brutais assassinatos, latrocínios, tráfico de drogas, roubos e etc. E, atônicos, observamos que em pouco tempo de internamento, voltam às ruas e para a criminalidade novamente. Proponho uma reflexão sobre isso. Houve uma evolução na sociedade brasileira e mundial, especialmente com facilidades e desenvolvimento da internet. Com isso também maior conhecimento e esclarecimento da população para fatos polêmicos como esse. E sem dúvida também aumentou a violência e a crueldade. A sociedade não pode e não deve ficar de braços cruzados, esperando saber quem será a próxima vítima. Se será mesmo um menor que praticou tais crimes, ou estavam amando de um outro criminoso para que assumam a responsabilidade. E já que tem penas leves, livrem os verdadeiros bandidos de anos de prisão. É um tema que merece discussão, ações imediatas. Lembrando que nos Estados Unidos da América, México, a maioridade penal é desde aos 12 anos. Na Argentina, Chile e maioria dos países, 16 anos. No Brasil, jovens de 16 anos não são mais meninos ou meninas. Já votam e podem dirigir. Estão muito bem informados e sabem diferenciar o certo do errado. Claro que devemos cobrar do governo maiores verbas e qualidade para a educação. E lembramos dos direitos das crianças e adolescentes. Mas, sem esquecer das tantas famílias chorando e cidades com medo, enquanto menores e seus comparsas roubam, traficam e matam com naturalidade e muita crueldade. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Bom, e nós aproveitamos até esse tema para perguntar para você, ouvinte da Rádio Vida, do Vida News. Você é a favor da redução da maioridade penal? Eu vou ler aqui mais algumas contribuições de ouvintes. O João Luiz de Almeida diz não, Luciana, mas sou a favor de uma reforma imediata na lei penal e um judiciário eficaz, competente e ágil. Seria pedir muito? Diz ele. Realmente, João Luiz de Almeida, você está certíssimo. Não é pedir muito. No mínimo, o que a gente precisa é de um judiciário eficaz, competente e ágil. O Eliseu Castilho diz o seguinte: sou a favor de uma reformulação em nosso Código de Leis. Do jeito que está, acaba induzindo as pessoas à impunidade. Mas como nossos políticos têm outras prioridades, não irão mexer nisso tão cedo. Vai que eles acabam sendo vítimas de um novo Código de Leis. Abraço e boa tarde, diz ele. Boa tarde, Eliseu. E a Marielle Murbach diz o seguinte: sou a favor da reforma do Código e a favor da maioridade, sim. O menor sabe o que é errado e mesmo assim o faz, por saber que não será punido, pois não tem uma lei que o obrigue a responder pelo que cometeu. Respondo sim com penas alternativas e não severas e que muitas vezes acaba arcando com as consequências por seus atos são os seus pais, diz ela. Infelizmente, os pais acabam não pegando punição não, viu, Marielle? Mas enfim, pode até ser que eles acabem sendo advertidos. O Conselho Tutelar está aí também para isso. O Roger Regis de Araújo diz sem dúvida cumprir a pena quando menor em uma instituição para menor. Eu concordo. E depois, quando 18 anos, ser transferido para a cadeia mesmo. É a opinião do Roger Regis de Araújo. Você também pode continuar dando sua opinião. O nosso telefone é o 3029-9290. Você pode usar também o Facebook ou o Twitter. 3h45, intervalo e já voltamos.
3h47. Vida News. Giro de reportagem. Enquanto vereadores reduzem seus gastos com diárias em 50%, a Prefeitura de Pontal, na contramão da história, aumenta seus gastos em 100%. Quem traz as informações direto de Pontal é José Augusto Rodrigues. José Augusto, boa tarde. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. A promulgação de 4 leis de uma só vez na Câmara Municipal de Pontal do Paraná ficou para a próxima semana. Na sessão de ontem à noite teve voto de pesar pelo falecimento do pioneiro e desbravador Manuel Machado Filho, o popular Maneco Paraguaio, sepultado ontem no cemitério municipal de Pontal do Sul. Os vereadores também reduziram o valor das diárias civis de 20 para 11 UFPMs. Já a prefeitura aumentou de 5 para 11. Assim, Poder Executivo e Legislativo se equiparam no esquema de diárias. A cidade é famosa pela farra das diárias dos vereadores nos últimos 8 anos. O Ministério Público tem feito vistas grossas para as graves denúncias. Para finalizar, Luciana Pombo, o fogo amigo no governo do prefeito Edgar Rossi incendiou de vez. Na sessão de ontem, a leitura de um ofício do Democratas de Pontal do Paraná, assinado pelo presidente Manuel Aguiar Filho, o popular Neco, figura conhecida da Assembleia Legislativa do Paraná e vários setores do governo, desconsiderou o Conselho Político do Governo Edgar, formado por alguns secretários. Essa atitude dividiu as opiniões dos vereadores, pois o DEM ocupa a Secretaria de Recursos Naturais, Meio Ambiente, cujo secretário é o biólogo Ricardo Aguiar Filho, do presidente Manuel Aguiar. Aliás, Ricardo Aguiar ficou sem clima algum para continuar na administração e deve cair. Ele vai deixar o governo, deve ser exonerado ainda hoje. Então, a situação que já era ruim pode ficar pior ou então melhorar de vez. Enquanto isso, os fichas sujas e outros investigados pelo Ministério Público continuam na administração. A saúde do povo está pior que antes. Ruas intransitáveis e a orla suja. José Augusto, com informações de Pontal do Paraná, no microfonão potente, líder em audiência da 92,9. Vida News. Segue daí, Luciana. Vida News. Eu não quero entrar no lugar comum e falar sobre todos os problemas que infelizmente assolam a linda cidade, a maravilhosa cidade de Pontal do Paraná. Linda, linda principalmente no que se refere ao meio ambiente, assunto que nós conversamos agora há pouquinho aqui com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Luiz Eduardo Scheida. Mas nesse momento eu quero me ater a 2 assuntos. A questão das diárias de vereadores em Pontal do Paraná, que o José Augusto nos trouxe aqui. Essa questão é seríssima e muito ouvinte aqui em Curitiba ainda não sabe do problema que envolve. Vejam só, são diárias que eram recebidas pelos vereadores, só que os vereadores não cumpriam as suas rotas. Eles realmente desviavam, segundo a denúncia que está no Ministério Público, no NURSE, já há algum tempo, esse dinheiro. Até agora, nada foi feito, apesar de ter uma testemunha, um dos vereadores que chegou a público e disse que ele fazia parte desse esquema de desvio de verbas e diárias. É impossível que esse tipo de coisa continue acontecendo em municípios do Paraná e que as pessoas envolvidas não sejam punidas. O mínimo que se espera é punição. E o segundo assunto, é um assunto bastante polêmico, foi essa questão do Neco Aguiar. Ele é presidente do DEM de Pontal do Paraná e que fez críticas ao conselho político do atual prefeito Edgar Rossi, do PHS. Só que o filho dele é secretário de Meio Ambiente, exatamente de Meio Ambiente, mesmo assunto que nós falávamos agora há pouco, né, Léo, aqui com o próprio Scheida. Sim. Ele é secretário municipal de Meio Ambiente e, segundo as informações de José Augusto Rodrigues, poderia já estar numa situação complicada dentro
dentro da prefeitura por essa postura do seu pai. Vamos saber se isso é verdade ou não, conversando com ele mesmo, Ricardo Aguiar, que está na linha conosco. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da rádio. Bom, secretário, eu gostaria de perguntar então para o senhor exatamente sobre essa questão. Qual é o problema no conselho político do prefeito Edgar Rossi? O que exatamente está acontecendo que pode colocar o senhor numa situação difícil aí no município? Primeiramente, Luciana, a posição é do partido. O partido se reuniu no último fim de semana em voto de apoio ao prefeito Edgar Rossi, decidiu pelo repúdio ao Conselho Político. O Conselho Político não tem representatividade política e expressão perante os eleitores, perante a população de Pontal do Paraná. E por que não tem? Porque são pessoas que não têm peso político, que não representam a população, os eleitores. E com relação a isso, dentro da reunião do Diretório Municipal, decidiu-se então comunicar de forma oficialmente o repúdio aos conselheiros, não aos secretários de governo, mas sim aos conselheiros, o papel do conselho. Alguns secretários fazem parte do conselho político? Fazem. E isso não seria até uma afronta a esses secretários, Ricardo Aguiar, já que o senhor também é secretário e faz parte do DEM? Eu não consideraria uma afronta aos secretários. Em nenhum momento foi falado sobre a questão administrativa de cada pasta ou de cada um. Tanto que foi citado os nomes de todos no ofício e foi criticado com relação ao papel do agente político de cada um, a participação deles nas decisões políticas da prefeitura. O senhor sabe se já houve alguma resposta do prefeito com relação a esse repúdio do DEM com relação ao conselho político? Não sei te informar até o momento. Até o momento não tem nada. Até o momento, até hoje, agora há pouco, estivemos junto com o prefeito no atendimento ao público pela manhã, no balneário de Praia de Leste. Até então, nada tinha acontecido. O senhor disse que esteve hoje com o prefeito. Em algum momento ele questionou o senhor com relação a essa questão do partido? Não, é uma posição do partido, não foi uma posição minha como secretário do Meio Ambiente, foi uma posição de consenso do partido. E o partido, mais uma vez, fala em nome do partido, como secretário também do partido, em nome do presidente Manuel Aguiar, que o partido continua como base aliada do prefeito. Continua com base aliada, apesar do repúdio ao conselho político. Sim, eu entendo que um bom companheiro, um bom amigo tem que avisar das situações. Então, foi nesse intuito, nesse espírito, que o Democratas fez a nota de repúdio ao conselho político. Ok, obrigada, Ricardo Aguiar, pela sua entrevista e participação com a gente. Até esses esclarecimentos todos trazidos aqui na Vida News. Apenas mais uma última pergunta, porque o José Augusto disse isso no ar hoje, então para que a gente possa esclarecer, é possível mesmo a sua saída da pasta por conta disso? Isso é a vontade do prefeito. Se o prefeito quiser que eu saia, eu sairei. E como eu sempre falo, eu não nasci secretário e não tenho a secretaria como minha profissão. Sou biólogo, sou empresário, eu não dependo da secretaria para o meu ganha-pão. Eu tenho uma missão de estar à frente da pasta do meio ambiente para que melhor tratar a nossa bela e linda Pontal do Paraná. É realmente bela e linda Pontal do Paraná. Obrigada, Ricardo Aguiar, pela entrevista e participação com a gente. Uma boa tarde. Obrigado, Luciana. Obrigado, Zé Augusto. Obrigado, ouvintes. Nós conversamos com o Ricardo Aguiar, ele que é secretário municipal de Meio Ambiente, portanto, ele não deve sair por vontade própria, mas se o prefeito decidir, ele deixará o cargo e, como disse, não nasceu secretário, portanto, continuaria com as suas atividades normais. 3h56 das informações de Pontal do Paraná. Agora vamos às informações de Campo Largo. Glauco Silveira, com você, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. O secretário da Educação, Esporte e Cultura de Campo Largo, Avanir Mastey, esteve em Brasília na última quinta-feira para buscar incentivos e discutir alternativas para a cidade. Na reunião com o Ministério da Educação, o secretário pleiteou a inclusão do município no programa Brasil Carinhoso do governo federal. Com a entrada no projeto, o repasse para a merenda escolar aumenta 65%. E ainda cresce 50% o repasse per capita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, para as crianças que fazem parte do programa Bolsa Família. O secretário se encontrou com o deputado federal Ângelo Vagnoni,
além de participar de uma reunião com Rolf Heckbart, assessor especial do ministro da Educação. Agora Campo Largo vai começar a receber esse dinheiro e com os novos repasses, a educação no município já perceberá melhorias em curto prazo. Além de conquistar a entrada no programa Brasil Carinhoso e garantir aquisições para a educação no campo, o secretário conta que voltou de Brasília com uma visão estratégica para atrair e aplicar de forma eficiente os investimentos do governo federal. Glauco Silveira, de Campo Largo, para o Vida News. Vida News. E das informações de Glauco Silveira, agora vamos até Brasília. Carlos Nascimento. Decisão do Tribunal Superior Eleitoral tira uma vaga da bancada federal do estado do Paraná. Vamos ouvir o coordenador da bancada federal em Brasília, o deputado Dr. Osmar Serragrio, do PMDB. Nós já sabemos que ia haver o julgamento, nós já tínhamos feito, os estados que estavam prestes a perder a sua representação, uma parte da representação, estavam se mobilizando. Eu mesmo, na segunda-feira, estive com o presidente da Assembleia, o deputado Valdir Rossoni, da Assembleia do Paraná, para que a gente comece a mobilizar o Paraná juridicamente. Porque esse julgamento do TSE é um julgamento administrativo. Por ser administrativo, nem mesmo tem sustentação oral, não tem participação de advogado, pelo rito que eles têm no processo administrativo. Portanto, só o Congresso Nacional é que pode mudar o número de deputados, né, que compõem e que representam os estados. Logo, é evidente que o Paraná vai recorrer ao Supremo. Eu nem diria que é recurso, porque aí foi uma decisão administrativa. O Paraná vai ter que entrar com uma ação no Supremo para não cumprir essa resolução, para fazer com que os tribunais... A bancada não é uma pessoa jurídica, não é um ente processual, é uma organização que nós temos dentro da Câmara. E essa decisão tem que ser tomada antes de setembro, ou até setembro, porque ela tem que ser 1 ano antes das eleições. Isso aí é o estabelecimento do número que será disputado nas eleições de 2014. Ouvimos o deputado federal Dr. Osmar Serragrio, do PMDB. Do Congresso Nacional, Carlos Nascimento. Vida News. Continuamos em Brasília. Agora as informações são de Marina Fauci. No dia de combate à corrupção, o Ministério Público realizou operações em pelo menos 12 estados brasileiros nesta terça-feira, a fim de desvendar esquemas criminosos com desvios de verbas públicas que passam de R$1 bilhão. A chamada Operação Nacional contra a Corrupção cumpre 92 mandados de prisão, 337 mandados de busca e apreensão, 65 mandados de bloqueio de bens e 20 mandados de afastamento das funções públicas. Estão envolvidos cerca de 150 promotores e mais de 1.300 policiais federais, rodoviários, civis, militares, servidores de tribunais de contas, Controladoria Geral da União, das Receitas Federal e Estadual. Entre as irregularidades apontadas, pagamento de propinas, superfaturamento de produtos e serviços, utilização de empresas fantasmas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e enriquecimento ilícito de agentes públicos. As ações estiveram centralizadas na Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo e Rondônia. Nesse último estado, o ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho, foi preso durante a operação. No Rio, a operação apreendeu documentos na Secretaria de Estado de Fazenda, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Em Minas Gerais, empresas e escritórios de contabilidade foram alvos da ação. Em São Paulo, segundo investigação do Ministério Público, desde 2007, um grupo de empresas de pavimentação manipula licitações públicas em municípios do interior do estado. Elas simulavam competição entre si para superfaturar as obras, mediante contratos firmados com até 80 prefeituras municipais, que superam mais de R$1 bilhão. Agência Rádio Web de Brasília, Marina Fauci. Vida News. E foi exatamente nesse dia de combate à corrupção que foram presos 2 investigadores e também um delegado no Norte Pioneiro, matéria que nós trouxemos aqui para você, ouvinte do Vida News. Agora as informações são de Rogério Ataíde, é que o presidente do STF, o Joaquim Barbosa, disse que os tribunais regionais federais foram aprovados de forma precipitada em Brasília. Acompanhe os detalhes.
Declarações foram feitas às associações de juízes em intensa reunião encerrada de forma áspera pelo ministro. No encontro tenso com os dirigentes das 3 principais associações de juízes do país, o presidente do Superior Tribunal Federal, o Joaquim Barbosa, tá famoso já, né? Ele disse ontem que o projeto de criação... Olha, Luciana, o projeto de criação de mais 4 tribunais regionais federais foi feito de forma sorrateira, de forma surdina. Ele falou, ele mesmo. Na reunião, o Barbosa afirmou que as sedes destes TRFs, Tribunais Regionais Federais, serão erguidas, Luciana, presta atenção, veja que coisa, em resorts e grandes praias, em alusão a encontros de magistrados promovidos pelas associações em hotéis, no litoral, normalmente patrocinado por empresas privadas. Demonstrando impaciência com os juízes, Barbosa determinou ainda que o vice-presidente de uma das entidades baixasse a bola, baixasse o tom de voz e encerrou a reunião no meio de uma discussão com ele. A Câmara dos Deputados Federais aprovou na semana passada a emenda à Constituição que criará mais 4 TRFs, ou seja, Tribunais Regionais Federais no país. Hoje existem 5. As entidades foram favoráveis, mas Barbosa trabalhou veementemente contra, alegando altos custos nessas construções, nessas criações de tribunais. Vida News. Altos custos eu não duvido realmente, viu, Rogério Ataíde? Mas uma coisa ninguém pode negar: agilidade, isso vai dar, e muito para a Justiça Federal. Já é hora, já passou da hora de termos realmente mais agilidade no julgamento dos processos. 4h04 e aumenta o número de mortes suspeitas em UTI de hospital aqui da cidade de Curitiba, o Hospital Evangélico. Vamos chamar agora a Annelise de Carli, que fala direto de Porto Alegre, com informações aqui do Paraná. Annelise, é com você. Está sob análise da Promotoria de Saúde do Ministério Público do Paraná a investigação da Polícia Científica do Estado sobre mortes suspeitas no Hospital Evangélico de Curitiba. O relatório preliminar constatou mais de 90% de mortalidade entre os pacientes de Virgínia Helena Soares de Souza. Entre janeiro de 2006 e fevereiro de 2013, das 346 prescrições assinadas por ela, aconteceram 317 mortes logo após a ingestão do coquetel de remédios Pavulon e Diprivan. As prescrições apreendidas revelam que outros médicos do hospital receitaram o mesmo coquetel de remédios 128 vezes. 17 pacientes desse grupo também morreram logo após a ingestão. Nenhum promotor está dando entrevista porque o processo corre em segredo de justiça. A ex-médica-chefe da UTI do Hospital Evangélico é acusada de antecipar a morte de pacientes com medicamentos. Ela está respondendo na justiça a 7 homicídios duplamente qualificados, porque as vítimas não tiveram chance de defesa e por motivo torpe. Agora o Ministério Público passa a investigar as 317 mortes. A médica responde o processo em liberdade. Na última semana, a nova diretoria do hospital enviou carta aos diretores das igrejas evangélicas afiliadas, declarando que o procedimento médico para aliviar dores dos pacientes é prática comum nas UTIs da instituição e visa o bem-estar dos internados. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Annelise de Carli. Vida News. Bom, essa história já deu muito pano para manga, a gente já falou muito sobre esse assunto, mas enfim, ainda teremos que falar, porque com certeza muita coisa nova vai aparecer nos próximos dias. Quero registrar aqui a participação e também alguns ouvintes que estão na escuta da gente. O Rick Paraloucos disse que está ouvindo através da internet. O André Vozão também está acompanhando, diz: cheguei a tempo de dar boa tarde para todo mundo. Ele chegou a tempo sim, viu? André Vozão, um grande abraço para você, ele que nos ouve direto de Cascavel.
Também estão participando com a gente sobre a nossa pergunta de hoje, se você é a favor ou não da maioridade penal, várias pessoas. A Ivete Becker disse que é a favor da diminuição da idade penal, sim, pelas mesmas razões que levaram a diminuir a idade para votar, para eleger, para dirigir. Ela é de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, está participando aqui com a gente. Vamos lembrar que essa do dirigir não existe mais. Não existe, não tem isso. 18. E vamos falar outra coisa, né? Eu sei que muita gente vai ser contra o que eu vou dizer agora, mas eu também não sou a favor que um adolescente de 16 anos vote. Infelizmente, aprovaram lá no Congresso Nacional que o adolescente também tem que votar. Se ele tem realmente o direito de votar, sim, para ganhar mais voto, mas enfim, vamos lá, né? Vamos ser sinceros. Se realmente uma coisa tem que casar com a outra, se realmente não pode ser preso, por que pode votar? Se ele tem discernimento para votar, tem que ter discernimento. E votar é uma coisa importantíssima. Lógico, decide o país. A gente então, tá do jeito que tá por conta do voto, seja bom ou mau o resultado. Com toda certeza. E a Gislaine Gabardo, também participando com a gente, diz que ela é a favor da redução da maioridade penal, sim, porque se pode votar, tem que responder também pelos seus atos, até falando aquilo que a gente acabou de falar. Você ainda pode participar rapidamente com a gente, porque a gente está quase terminando o programa, daqui a pouquinho vem esporte, depois entrevista do estúdio, daqui a pouquinho a gente termina. Então, você tem tempo sim de participar, mas tem que ser rapidinho ainda. Pode participar pelo Facebook, pelo Twitter, ou então no nosso telefone aqui do estúdio da Rádio Vida, um telefone que só fica no ar durante o programa, depois não adianta ligar, é o 3029-9290, 3029-9290. 4h08. Vida News. Esportes. E vamos começar de novo hoje, em homenagem ao Rick Paraloucos, com o Paraná Clube, Ciro Júnior. Valeu, Luciana. Também quero transmitir um abraço pro Rick, grande amigo, gente finíssima. Melhor qualidade dele. Então, o elenco paranista já realizou seu último apronto, seu treino tático lá no estádio Ayrton Coelho de Queiroz. Já está viajando para São Paulo, para a Grande EBC. Lá, no momento, vai para a Grande EBC para a partir de amanhã na Copa do Brasil. Jogo importantíssimo. Os dirigentes, os jogadores já estão chamando como o jogo mais importante até o momento da temporada. É aquele negócio, né? Como a Copa do Campeonato Paranense não deu certo, sempre o próximo campeonato é o mais importante, né? É verdade. Então, agora... essa é a ideia, esse é o objetivo do Paraná Clube. Vai jogar contra o São Bernardo amanhã à noite lá no ABC Paulista. Bons desfalques os desfalques já estão certos, né? O lateral Ângelo e com uma entorse no joelho. Aliás, bom lateral direito esse Ângelo. E o zagueiro Alex Bruno, com dores musculares, não viajaram. Por outro lado, o Luiz Carlos, o goleiro, e o Júnior Capixaba já estão à disposição. O tricolor, o Paraná Clube, deve começar com o Luiz Carlos no gol. O Neto, aquele jogador que estreou semana passada, deve começar como lateral direito. Também tem a possibilidade do Gabriel Marques, eu acredito no Neto. Anderson, Alex Alves e Gilton. Zé Luiz, Júnior Capixaba e o Lúcio Flávio, o grande maestro tricolor. E o ataque Júlio César, Carlinhos e JJ Morales. Amanhã, então, a partida. Amanhã a partida. E o Guri vai estar relacionado lá, o que fez o gol bonito? Viajou junto com o elenco. Qual é o nome dele mesmo? Arthur, é verdade. Bom, viajou com o elenco, bom jogador. Bom, vamos então agora às informações do Curitiba. Curitiba que tem a semana livre para trabalhar, Luciano, e não tem muito destaque não. Tem o Robinho, que estava 2 semanas no departamento médico, o meia de armação pode já voltar a campo neste sábado, na partida que o Curitiba faz contra o Rio Branco no Alto da Glória. Então o Robinho pode ser a novidade. O Leandro Almeida e o Gil estão suspensos, receberam o cartão amarelo, um foi expulso, e então estão fora aí dessa partida contra o time do Rio Branco. Aproveitando a semana de treinamento, Curitiba vai trabalhando de maneira tranquila, pés no chão, tem essa semana inteira cheia, e a partir de hoje aí o técnico Marquinhos Santos vai pensar no time que vai entrar em campo sábado contra o Rio Branco. Na semana seguinte o Curitiba encara aí o seu primeiro desafio na Copa do Brasil e já existe aquela conversa sobre o que fazer com essa situação, porque coincidiu realmente de bater justamente na data vizinha ao Atletiba. Então não se sabe ainda se o Curitiba vai 100% contra o time da Paraíba com o time titular, ou então um mistão, ou então mesmo um reserva aí, vai encarar essa primeira partida, já que é um adversário que não tem muita representatividade no futebol nacional e pode trazer para dentro de casa a decisão caso aconteça um desastre lá na Paraíba. Então esses são os destaques do Curitiba, que trabalha visando o jogo contra o Rio Branco sabadão no Couto Pereira. E agora os detalhes do Atlético Paranaense, Ciro?
Então, o Atlético, como foi dito ontem, está com o time completo, todo mundo está recuperado das lesões, nenhum cartão amarelo, o time praticamente definido com o Santos, Léo ou Jean Felipe. Jean Felipe é aquele lateral que protagonizou aquela briga, entre aspas, que o Petralha negou. Polêmica da demissão do Arthur Bernardes. Que não foi. Exatamente. A demissão que não foi demissão. E bem essa mesmo, que deu aquele bafafá todo, né? O Rafael Zucchi, Bruno Costa e Heracles. Renan Foguinho, que a torcida do Atlético implica muito com esse jogador, mas eu particularmente acho um bom jogador. Hernani. E aí que tá a grande dúvida do Arthur Bernardes. Edgar Júnior, que arrebentou na última partida, ou o Bruno Pelissari, que está voltando de contusão, ou mesmo o Harrison. Mas o Harrison tá com tanta má vontade de jogar, ele tá tão devagar que eu acredito até no próprio Edgar Júnior que comece novamente a partida. E fechando o quadrado do meio campo, o Zezinho. E no ataque, aquele ataque que tá moendo, tá jogando muito, que é o Douglas Coutinho e o Crislan. Jogo decisivo, o Atlético 20 pontos, Londrina 19. O Londrina vai enfrentar agora o Paranavaí, que provavelmente vença. O Paranavaí, apesar do jogo ser lá em Paranavaí, o Atlético tem que vencer o J. Morcelli. O Atlético vem a 8 partidas invicto no estádio, vai ter que vencer mais uma para jogar o Atletiba com um pouco menos responsabilidade, né? E a gente já tem local pro jogo do Atlético sempre aí na Copa? Esse que é o interessante, Luciana. Teve uma entrevista que acabou de chegar na internet agora do Luiz Carlos Casagrande, o vice-presidente do Paraná Clube, dizendo que o certo seria, logicamente, que não vai jogar no Ecoestádio, que já foi proibido, jogar ou no Couto Pereira ou na Vila Olímpica do Boqueirão. No Couto Pereira tem aquela dificuldade com a presidência. Por problemas óbvios, não vai ser no Couto Pereira. E a Vila Olímpica do Boqueirão está lá, esperando o presidente do Atlético, o diretor do Atlético, ligar lá e perguntar quanto. Pelo menos era o que a gente imaginava. Exatamente. Né? Mas diz o Luiz Carlos Casagrande que o Atlético deve R$70 mil na partida que o Atlético não pagou aluguel na Vila Capanema contra o Grêmio Barueri, que foi o jogo na Série B do ano passado. Ou seja, ele falou, está de portas abertas para negociar, mas ele quer o dinheiro antes. Bom, justo, né? Por favor. Com toda razão, né? Se realmente ele não recebeu, se o Paraná Clube não recebeu, por favor, né? Presidência, mas é aquele negócio, diretoria, né, do Atlético. Tá na hora de ir lá negociar e acertar essa pendência. Como não adianta falar com o Atlético agora que eles só falam nas suas mídias oficiais, logo o Atlético vai estar uma notinha sobre isso, provavelmente vai ter uma notinha sobre isso no site do Atlético, né? Vamos ver o que o Atlético responde dessa acusação grave do Luiz Carlos Casagrande. É gravíssima, aliás. Amanhã os jornais devem estampar isso com manchete. A gente já está aqui falando antes sobre esse assunto, mas é hora da diretoria se despertar. Aliás, seria bonito, hein? O presidente do Atlético, seja o Tataio ou seja o Mário Celso Petralha, ligar para cá e conversar com a gente. Porque seria importante uma justificativa. Afinal, é ou não é verdade? Seria bacana, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né? É uma pena. É uma pena. Mas vamos esperar os próximos capítulos, como dizem, né? Vamos lá, vamos aguardar os próximos capítulos. Neste momento, 4h15. Vida News. Voadora do dia. Vão dizer que eu pego no pé lá da Prefeitura de Pontal do Paraná, mas tem coisas que não tem como não falar, né, Léo? Que história é essa de aumentar em 100% seus gastos com diária, enquanto os vereadores fazem a lição de casa e reduzem os seus gastos em 50%? Portanto, a voadora vai sim para a Prefeitura de Pontal, que novamente pisou na bola e aumentou em 100% os seus próprios gastos. Tem que ver onde está esse jogo de interesse. Parece que faz política sozinho, prefeito da cidade, né? E parece também que não quer. O conselho político dele, como disse até agora há pouco o Ricardo Aguiar, realmente está perdido, não é possível. Não está interessado em se reeleger, é o que parece, né? Porque está trabalhando para si, não está trabalhando para o povo, porque cada dia que passa a gente conta uma nova, que não é só lá não, né? Em Paranaguá também, é uma aliás. Festa. Gente, o que é isso? Faz, que tá o nosso litoral? Já faz uma semana que não dá nenhum escândalo envolvendo algum milhão de real lá, né? Hoje teve a situação do nepotismo, mas recursos desviados a gente não tem há uma semana mesmo. Contabilizar tudo isso. Enfim, né? Tem que colocar a cabeça em ordem aí os comandantes das nossas cidades e do nosso estado, dos estados também, né? Ok, voadora do dia, de novo, com vocês, Pontal do Paraná. Por favor, alertem esse prefeito de que política não se faz sem, no mínimo, um diálogo social. 4h16. Vida News. Entrevista.
Muito se fala em responsabilidade social, mas o que é exatamente responsabilidade social? Será que as empresas estão investindo em responsabilidade social? Será que as empresas estão preocupadas com responsabilidade social? É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da Faculdade Estácio. Ela vai falar para a gente sobre a responsabilidade social, alguns projetos que acontecem lá e também os trotes sociais. É a Aline Cristina Lima, coordenadora. Boa tarde, é um prazer recebê-la aqui. Desculpa fazê-la esperar, a senhora chegou cedo, mas enfim, vamos lá com a nossa entrevista. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes também. Vou falar um pouquinho do trote solidário que nós fizemos no dia 6 de abril, no sábado. Foi um sucesso. Mais de 300 pessoas participantes, entre comunidade, família dos alunos, calouros, né? Foi totalmente organizado pelos alunos calouros dos cursos de administração, direito, engenharia de produção, engenharia elétrica, ciências contábeis, processos gerenciais, marketing, RH e logística. Todos eles participaram. E o tema foi Acadêmicos da Alegria. Então, realmente foi uma alegria. E assim, a gente quer mostrar que dá para comemorar o ingresso, né, da jornada acadêmica de forma solidária, alegre, com muita festa e sem violência. Era isso que eu ia perguntar. Quer dizer, a gente estava acostumado com os trotes do passado nos vestibulares em que as cabeças eram raspadas, em que se jogava ovo, farinha, saía aquele bando de gente pelas ruas e muitas vezes dava realmente problema de violência. Esse trote, então, foi mudado completamente? Completamente. Já na Faculdade Estácio, a gente já vem fazendo o trote solidário desde 2010. Então, todo semestre a gente vem dessa forma, né, organizando o trote solidário. Cada semestre é um tema diferente e a gente convida instituições, organizações não governamentais para vir até a nossa instituição. Dessa vez a gente convidou em torno de 60 crianças do Lar Batista Esperança e do Lar Lisa também, que é o Lar Lisa Só Amigo. Exatamente. Eles participaram também, então foi uma alegria, foi bem interessante. Como é que eles entram nesse trote solidário? Qual que é a participação dessas crianças? A gente convida, né, e assim, a gente sempre conversa com as assistentes sociais para fazer um levantamento do que eles estão precisando naquele momento de doações, por exemplo. Então, a gente faz o convite, né, confirma a presença das crianças, se organiza junto com os alunos. E aí, assim, dessa vez, o levantamento foi que eles estavam precisando de leite integral. Então, o que a gente fez? O ingresso para entrar na festa, tanto a comunidade quanto os familiares, foi uma caixinha de leite integral. Então, a gente conseguiu mais de 250 litros de leite e a gente dividiu, né, essas doações entre os dois lares participantes. Então, foi bem bacana. Poxa, e esse tipo de atividade acontece sempre? Vocês têm vários projetos sociais lá que fazem parte desse núcleo de responsabilidade social. Temos sim. Nós temos, além do trote solidário, a gente também faz eventos no Dia Nacional da Responsabilidade Social, onde envolve todas as instituições de ensino superior, privadas, né, do Brasil, que é no dia 25 de setembro. Então, a gente já teve um evento chamado Caravana do Bem, onde, assim, ao contrário, a gente vai até as instituições, né, os colaboradores, professores, alunos, né, daí envolve calouros e veteranos, todos os alunos interessados. Então, a gente vai até as instituições e vê qual a necessidade. Então, a Caravana do Bem que a gente realizou em 2011, a gente atendeu o Asilo Tarumã, a gente atendeu a Pai de Santa Felicidade, a gente atendeu também o Batalhão da Última Hora. Então, 3 públicos diferentes, idosos, portadores de necessidades especiais, né, e crianças. No asilo, os alunos de engenharia elétrica fizeram a reforma elétrica, né, então já coloca em prática o curso também. Na PAI também a gente deu um auxílio lá na horta, a parte de reforço escolar também para as crianças e atividades lúdicas, né? Então, também com um delicioso café da tarde que os alunos prepararam, foi bem bacana. E também a gente fez uma reforma lá de roupa de cama no Batalhão da Última Hora, foi bem bacana, também ajudamos na horta. Então, assim, a gente faz um levantamento, né? Tem também o projeto Escrevendo Novas Histórias. O que é esse projeto? Esse projeto é assim, a gente também faz o levantamento e vê, por exemplo, o que as instituições parceiras do projeto estão precisando. Então, por exemplo, estamos precisando de ajuda no marketing da instituição, a gente precisa divulgar mais a marca da instituição. Então, nós temos alunos de marketing que podem auxiliar nesse processo. Quer dizer, é numa área ampla, então, não fica simplesmente fechada em ajudar, em auxiliar crianças carentes, etc., mas também pode auxiliar outras coisas, como, por exemplo, o marketing.
marketing, algo que a gente não imaginou que pudesse entrar também na responsabilidade social. Exatamente, exatamente. E nós também estamos fazendo parte do CPCE, que é o Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, né, junto com a FIEP. Então, a gente participa de reuniões mensais junto com a FIEP, junto com mais 30 instituições que também estão aí junto com a gente, para debater assuntos de cidadania, responsabilidade social, sustentabilidade. Então, assim, o que as instituições de ensino, né, superior, elas podem colaborar aí com Curitiba, com os projetos de responsabilidade social, né, e para estar ajudando cada vez mais as organizações aí que precisam do nosso apoio. São muitas essas instituições parceiras? Do projeto Escrevendo Novas Histórias, nós temos hoje 5 instituições parceiras, que é a PAI, Batalhão da Última Hora, Asilo Tarumã. Estamos para fechar parceria agora com o Lar Batista Esperança e com o Lar Lisa também, né? Poxa, que legal. É bacana. E o que precisa para que a instituição se torne parceira? Então, só precisa demonstrar o interesse, entrar em contato. Posso deixar meu e-mail aqui, se por favor, também. Pode deixar. É aline.lima@estacio.br. Se a instituição só mandar um e-mail demonstrando o interesse dessa parceria, a gente pode fazer uma visita e daí fechar a parceria, vendo a real necessidade do que essa instituição esteja precisando no momento. Para que a instituição possa fazer parte, ela precisa ser uma instituição não governamental, uma ONG. Exatamente, uma ONG, sem fins lucrativos, né, que realmente precise desse apoio, né, da instituição. Puxa, muito legal. Há quanto tempo que existe esse departamento de responsabilidade social na faculdade? Esse departamento ele já existe desde 2008, né? Mas os projetos eles vêm assim, tomando uma proporção maior aí a partir de 2010, que é onde a gente começou com o trote, mas sempre existiu, né, ações pontuais assim de responsabilidade social, né, mas a partir de 2010 ele vem tomando uma proporção maior e atingindo um número maior também de pessoas atendidas por todos esses projetos. E além desses projetos que eu já citei também, a gente também trabalha com a extensão universitária, e a extensão universitária ela atende também a comunidade em torno ali da instituição, né, da Faculdade Estácio. Fica ali na Souza Naves, ali no Cristo Rei, então a gente atende bastante aquela região no sentido de cursos de nivelamento. Então, por exemplo, reforço de matemática básica. Então, às vezes nós temos os alunos que que já terminaram o ensino médio há algum tempo e tem aquela dificuldade na sala de aula da matemática básica do ensino médio. Então, a gente oferta esses cursos com valor muito simbólico. E aí os alunos podem participar e a comunidade também. Então, é um curso de extensão que atinge não só os alunos, né, mas a comunidade também que pode participar com a gente lá também. Poxa, muito legal. Aline, obrigada pela sua presença. Obrigada. Bom saber que as instituições estão cada vez mais preocupadas com a responsabilidade social. Obrigada mesmo pela sua presença aqui. Obrigada a você. Um grande abraço para você. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Brisa. Até. A Brisa que veio acompanhando a Aline Cristina Lima, que é a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da Faculdade Estácio. E falando em responsabilidade social, a Fundação Exclusiva, da qual a rádio faz parte, a Rádio Vida faz parte, ela também está apostando na responsabilidade social e está lançando este ano o projeto A Casa é Sua. Esse projeto é um projeto diferenciado de apoio cultural e educacional a grandes e pequenos músicos de Curitiba e de todo o estado do Paraná. Algumas pessoas, principalmente a CGR que está participando com a gente, CGR Produções, tem entrado em contato com alguns músicos e alguns conjuntos, principalmente músicos e também teatro, alguns agentes teatrais, para trazer aqui para a Fundação Exclusiva A Casa é Sua. E a primeira atividade que vai acontecer aqui vai ser agora, no dia 27 de abril, vai ser um projeto, um show do Vivarinas. E esse show vai ter entrada franca, ou seja, é para a população carente, para a população que não tem condições financeiras de participar e que poderá sim participar com a gente. Portanto, dia 27 de abril, Vivarinas vai estar aqui, vai ser às 8 horas da noite e vai ser o primeiro show que vai ser colocado aqui na Fundação Exclusiva e que fará parte da Casa é Sua. Você vai poder participar desde que traga aqui pra gente 1 quilo de alimento não perecível. Esse alimento vai ser depois repassado para uma ONG, uma instituição não governamental, e nós levaremos
com fotos e tudo mais, para que a população possa acompanhar o retorno disso. É a Fundação Exclusiva também se preocupando com responsabilidade social. Todas as informações sobre esse assunto você acompanha também no nosso blog, que é redemercosul.blogspot.com. Participe com a gente, dê sugestões também sobre esse e outros temas. 4h26 ainda sobre A Casa é Nossa. O Moacir Araújo, ele é músico, ele diz o seguinte: aos amigos da Fundação Exclusiva e Rádio Vida News 92,9 FM, apresentadores, produtores, técnicos, diretoria e a todos os profissionais envolvidos, meu muito obrigado pela oportunidade e convite em participar do programa Casa é Sua. Deus os abençoe. Vida longa a todos vocês. Grande abraço, diz o Moacir Araújo. Moacir, grande abraço para você. Você não sabe como muitas vezes uma ação como essa, de vir participar da Casa é Sua, pode ajudar uma população inteira. 4h27. Vida News. Crônicas. Às vezes me sinto inquieto. Todos nós, né? Já perceberam? Às vezes sentimos uma ansiedade incrível. Até parece que alguém quer dizer algo pra gente, não é? Já sentiram isso aí? Tento ouvir, olho para os lados e o que vejo? Ninguém. Apenas a fotografia viva da natureza. Deixo pra lá. Vou dormir. Mas volta aquela inquietude. Cubro a cabeça, viro de um lado, viro de outro. E lá vai meu coração disparando, acelerando, acelerando. Faço uma oração, peço a Deus que me acalme. E eu acabo dormindo. No outro dia, aquele corre-corre diário, não sinto nada. Só sinto que tenho muitos afazeres e os faço. Mas quando fico em silêncio, parece que alguém está ali, junto de mim. Meu Deus, querendo dizer algo. Volta uma inquietude misturada a uma mansietude balsâmica. Ah, quanta ansiedade, quanta alegria ao mesmo tempo. Que é isso? Vai, volta, volta e vai, continua, como se fosse a alma de minha alma. Some, não volta mais. Parece que desaparece. Mas vira e mexe, ela volta. A nominei, a presença. Meu Deus, o que é isso? Não vejo nada, não tem ninguém ao meu lado. Olho em volta de mim, constato que não tem ninguém mesmo, mas eu sinto uma presença forte dentro de mim. Um silêncio tão profundo, mas não consigo ver. O que é isso? Vejo novamente a bela natureza, o lindo céu azul, as lindas flores, as pessoas caminhando pelas calçadas, num cruzar de códigos humanos, segundo a segundo, tempo a tempo, hora a hora. Nada para, tudo caminha, tudo se movimenta no universo, tudo corre, mas vira e mexe, eu sinto a presença. Acabo chorando. Me deito na cama, derramo lágrimas, sim, confesso. Em silêncio, pela voz de minha consciência, eu pergunto: quem é você? O que queres de mim? E finalmente ouço a voz lá do fundo da minha consciência: eu estou imanente em você. Eu sou Deus, eu sou o teu Pai. Não tenha medo, meu filho. Eu sou a vida. Eu sou a eterna presença. As crônicas de Rogério Ataíde, lutando por um mundo melhor, poderão ser encontradas nos seguintes endereços eletrônicos. É tanto endereço, né? Meu Deus do céu, olha aqui, ó, redemercosul.blogspot.com.br, rogerio-ataíde.blogspot.com.br e rogerio.ataíde.zip.net. Lembre-se sempre que a verdade é tão dura como pedra de diamante, mas tão sensível como asa de borboleta.
E vamos que vamos, como diz minha amiga Luciana Pombo, lá de Pontal do Paraná. Hoje fazendo o maior sucesso aqui no programa Vida News com toda a sua equipe. Boa tarde, Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi e toda a equipe do programa Vida News. Boa tarde, Curicuri, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde Ciro também, né? Grande atleticano. Boa tarde, Brasil! Vida News. Boa tarde, Rogério Ataíde. Vamos que vamos. Mais uma informação rapidinho. Um carro e uma moto bateram na rua Visconde do Cerro Frio, nas proximidades da Avenida República Argentina, no Portão. Uma pessoa ficou ferida. Também no centro, um atropelamento está sendo atendido neste momento na rua Cândido Lopes, em frente à Praça Tiradentes. Muita atenção, você que está passeando ou passando por estas regiões. Rapidinho também, a nossa pergunta de hoje foi se você era a favor ou contra a redução da maioridade penal. O Robson do Vale, participando com a gente, diz que ele é a favor, sim, da redução para 15 anos. E o Antônio Salgado Bertolino, lá de Pontal do Paraná, diz que ele é a favor da redução e é também a favor da pena de morte. E quero mandar um abraço para algumas pessoas que estão ouvindo a gente. O Ciro Rissetti, lá em Balsa Nova, está ouvindo junto com a Luciene, com a Ana Luísa, com a Giovana e com a Emanuele. E a Soninha também está ouvindo a gente direto de Guaíra. Bom, vamos que vamos, como diz o Rogério Ataíde. Léo, boa tarde. Valeu, Lu, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Ciro, boa tarde. Boa tarde, acabou de chegar um pinhão aqui, né? Opa, é hora do pinhão. Vamos todos pra lá. Um grande abraço a você que está ouvindo e até amanhã, se Deus quiser. Fundação Exclusiva Educativa 92.9.